E se for assim, obviamente, da perspectiva do escritor, se as pessoas que pensamos que escreveram o Novo Testamento, e se eles não escreveram o Novo Testamento, porque muito disso é baseado no fato de que se eles o escrevessem, teriam todos esses problemas, e se não escreveram. Esses são os livros que são os mais disputados quanto a quem escreveu. Ninguém nega que Paulo escreveu suas obras, principalmente as 7, que são todas aceitas, mas vamos dar uma olhada em Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Porque nós achamos que essas pessoas escreveram. Agora, observe Mateus, Marcos e João, são judeus. Lucas, não. Okay? Em primeiro lugar, se você olhar para a confirmação dos autores da época, Tertuliano, que viveu em 207, Clemente de Alexandria, 180, Irineu de Leão, 180, Fragmento Muratoriano, de 170, Justino Mártir, de 150, Papias, em 125, eles estão dizendo que esses são os escritores dos evangelhos. Em segundo lugar, apenas um elo humano separando João, que obviamente escreveu João, de Irineu e que era Policarpo. Então essas pessoas são muito próximas. Seria como alguém dizer que meu avô fez X e o quão perto eles estavam em termos de escrever os documentos. Alegam ser todos os cantos do Império Romano. Então não é apenas uma área que as pessoas estão dizendo que esses são os 4 autores dos 4 evangelhos. Toda a área do Império Romano há pessoas escrevendo dizendo que essas são as 4 pessoas. Não há reivindicações rivais sobre a autoria. Ninguém está dizendo que essas pessoas não foram as pessoas que escreveram os evangelhos. E, finalmente, essas são as invenções improváveis. Por que você diria que Marcos escreveu o evangelho de Marcos, quando Pedro, o nome Pedro, teria muito mais peso, certo? Quer dizer, as pessoas teriam Pedro se ele fosse o apóstolo principal. Mas observe que Pedro não escreve o evangelho, ele escreve 2 cartas. Se eu quiser passar informações e fazer as pessoas acreditarem, vou dizer que Pedro escreveu. Também não vou escolher Lucas. Sabe, Lucas era um médico, uma testemunha ocular, quero dizer. Ele é uma testemunha ocular com Paulo, mas ele não é uma testemunha de Jeová. Então por que escolher Lucas? Para escrever o evangelho, outras palavras. Se você está inventando isso, você não escolheria esses nomes. Por que você escolheria Mateus e João, mas você não escolheria Marcos e Lucas? Então não há razão para eles inventarem que esses eram nomes dos escritores do Novo Testamento. E todos os manuscritos que temos têm uma página de título, sempre tem o Evangelho segundo Marcos, Lucas, João ou Mateus. Essa ideia de que os evangelhos eram anônimos é um absurdo. Nunca encontramos um manuscrito com uma página de título que não tinha o nome, certo? Então a melhor evidência que temos são essas pessoas que as escreveram. E se eles não escreveram, o cara que disse que escreveu Mateus realmente conhecia a cultura judaica, não é? Porque está escrito para os judeus. Ele cita o Antigo Testamento mais do que qualquer outra pessoa.